Bom, nós estamos numa série aqui nos domingos com o tema Grandes Reis da Bíblia. Até parece novela da Record, né? Mas não é, é IPI mesmo. E assim estamos falando sobre os reis da Bíblia. Começamos falando sobre o rei Saul, que foi o primeiro rei. Ele teve um grande privilégio, foi o primeiro rei de Israel. Depois falamos sobre Davi, aquele Davi Golias, bem conhecido, Davi que escreveu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E hoje, terceira pregação da série Grandes Reis da Bíblia, hoje nós vamos falar sobre Salomão. Então vamos começar. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Primeiro Saul, segundo Davi e terceiro Salomão. Salomão era filho de Davi. Sabe o que significa o nome Salomão? A palavra Salomão vem da base Shalom, paz, um homem de paz. Interessante, eu não sei você, mas eu conheço poucas pessoas que se chamam Salomão. Não sei se você conheceu alguém chamado Salomão. Eu conheço poucas, talvez porque é um nome assim talvez meio pesado, né? Parece nome de adulto, né? Imagina uma criança pequenininha, oh, Salomão, é estranho, né? Então acho que as pessoas não identificam muito com o nome Salomão, mas é um nome bonito, vem de Shalom. O princípio desse nome, a raiz, paz, Shalom, Salomão. E Salomão, o pai dele, eu já falei, é Davi, e a mãe dele é Betseba, aquela mulher lá que Davi um dia viu ela tomando banho, e aí Davi foi lá e teve um caso extraconjugal com ela. Foi um fracasso na vida de Davi, foi um escândalo na vida de Davi essa história, mas Salomão nasceu como filho dessa relação. O primeiro filho morreu, e o segundo filho desse casal se chama Salomão. Ele é conhecido como um grande homem de sabedoria, Salomão. Ele escreveu 3 livros da Bíblia, pelo menos assim dizem alguns teólogos. Ele escreveu Provérbios, ele escreveu Eclesiastes, e ele escreveu Cântico dos Cânticos, ou em algumas Bíblias fala Cantares. Talvez na sua Bíblia tem lá no índice Cantares, outras Bíblias está no índice Cântico dos Cânticos, é o mesmo livro. Então veja que ele escreveu 3 livros na Bíblia: Provérbios, Cantares e Eclesiastes. É reconhecido como obra de Salomão. E ele também foi, aqui na introdução, ele foi quem construiu o Templo de Salomão, que não é o Templo de Edir Macedo lá em São Paulo, é o templo verdadeiro, Templo de Salomão, o primeiro templo de Israel, foi ele que construiu. Então a vida dele é muito bonita, um grande legado, uma grande história, e nós vamos então hoje conhecer, né, um pouco mais da história dele aí nessa pregação de hoje, tá bom? Bom, Salomão, rei de Israel. Quando Davi estava ficando velho, quando Davi, o pai dele, já estava final de carreira, começou uma briga pelo trono do pai, uma briga para ver quem assumiria o trono. O primeiro filho que queria o trono foi Absalão. Absalão queria usurpar. O que é usurpar? Tomar à força o trono do pai. Absalão morreu numa batalha. Davi chorou pela morte de Absalão. Mas depois de Absalão, outro filho também quis o trono, chamado Adonias. Adonias também tentou usurpar o trono, roubar para si o trono. Alguém foi até Davi e falou: Davi, Adonias está tentando assumir o trono. Davi falou assim: não,
quem vai ser o rei no meu lugar é Salomão, não é Adonias. Então Davi teve que ajeitar umas coisas, e por ordem de Davi, a coroação foi feita por Salomão, mas Adonias já estava tentando assumir o reinado do seu pai. E assim, com o apoio do seu pai Davi, ele assumiu como rei de Israel, Salomão. E ele reinou em torno de 40 anos, rei de Israel. E ele herdou já, né? A gente fala assim, nasceu num berço de ouro, né? Salomão nasceu num berço de ouro. Salomão já pegou aquele reino, vamos dizer assim, quase pronto, mas ainda levou além. Sabia que na Bíblia fala assim, os filhos são como flechas na mão dos seus pais? O que é uma flecha? Uma flecha você lança adiante. Você já pensou que nossos filhos, eles podem ir um pouquinho mais da onde a gente foi? Os filhos podem dar um passo a mais do que a gente chegou. Os filhos podem avançar um pouquinho mais. Se você foi até um lugar, o seu filho pode ir um pouquinho a mais. Isso é um privilégio de você ter um pai, uma mãe que lança você além. Davi deixou para Salomão um reino. Salomão nasceu num berço de ouro. Davi já havia lutado com Saul, já havia matado Golias, já havia estabilizado o seu reinado, e Salomão então pegou o reino pronto. Reino pronto. Mas ele teve as suas qualidades, Salomão, ele teve as suas contribuições, e nós percebemos isso quando uma mulher chamada Rainha de Sabá foi visitar Salomão. Olha o que diz na tela: vendo pois a Rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e os serviços dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que o teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Olha, naquela época de Salomão existia uma mulher chamada Rainha de Sabá, e ela foi lá visitar Salomão, e diz a Bíblia que quando ela chegou lá, ela ficou impressionada, ela ficou de boca aberta, ela ficou de queixo caído, ela falou assim: que sabedoria, que casa bonita. Os funcionários de Salomão, diz a Bíblia, que eles tinham um uniforme, eles tinham trajes. Você já imaginou? Nós estamos falando de 3.000 anos atrás, 900 antes de Cristo, nós estamos em 2022, nós estamos falando de 3.000 anos atrás, um homem chamado Salomão, que colocou os seus funcionários com uniforme, com uma roupa, com traje. Gente, você vai em empresa aqui em Rondonópolis hoje, quem não tem uniforme? Nós estamos falando de 3.000 anos atrás. Hoje você vai numa empresa de uniforme e você compra. Na época era totalmente outro contexto. O que ele fez aqui, fez a Rainha de Sabá ficar impressionada do seu contexto da época. A organização, o lugar dos cavalos, o lugar dos funcionários, as roupas, a mesa, o lugar do sacrifício. Ou seja, ela ficou assim impressionada, e ela disse assim: olha, realmente o que me falaram de você é verdade, você realmente é uma pessoa muito organizada, uma pessoa muito diligente, muito sábia. Além dele ser esse homem organizado, ele também foi um grande diplomata. O que é um diplomata? Diplomata é aquela pessoa representante de um país que faz contato com outros países. Salomão fez contato com outros países, um deles que a Bíblia fala, Irão, rei de Tiro. Salomão produzia no seu país trigo, produzia
azeite, mandava para lá azeite, mandava trigo, e de lá mandava ouro, de lá mandava madeira. Eles trocavam coisas. Veja, gente, nós estamos falando 3.000 anos atrás. Você não vê Davi, pai dele, tendo esses contatos comerciais. Você não vê Saul tendo esses contatos comerciais. Então você vê que Salomão, no seu tempo, ele era uma pessoa diferenciada, para a sua época, para o seu contexto, para a sua geração. Hoje é muito fácil, hoje você pegar um avião, descer nos Estados Unidos, no Japão, é muito fácil, um avião presidencial. Mas e aquela época? Não tinha um WhatsApp, não tinha celular. Estamos falando de 3.000 anos atrás. Então o legado dele é um legado muito bonito, de um rei que fez diferença, de um rei que teve criatividade, de um rei que fez algo que marcou a sua história, da sua época. Ele fazia comércio de cavalos. Ele era uma pessoa diferenciada. Mas talvez um dos maiores legados dele foi que ele construiu o templo. O pai dele, Davi, tinha um sonho. O pai dele queria construir uma casa para Deus. Davi dizia assim: poxa, eu estou na minha casa e a arca de Deus está ao relento, está numa tenda. Eu quero uma casa para Deus, um templo. Mas Deus falou: Davi, você não vai construir. Quem vai construir vai ser o seu filho, uma semente. E Davi, diz a Bíblia, sabe o que ele fez? Começou a juntar coisas para que o filho dele construísse. E o filho dele, Salomão, conseguiu construir. E talvez você fale assim: ah, pastor, mas como que era esse templo? Para aquela época, era uma construção incrível. Para aquela época, o templo foi uma obra arquitetônica maravilhosa. Salomão usou ouro, Salomão buscou madeira em outros países, Salomão fez uma obra maravilhosa para o seu contexto. Hoje, claro, se você ver o templo de Salomão para os dias de hoje, ele não é uma obra gigantesca. Hoje você vai em Dubai, os caras fazem chover no deserto, arranha-céus. Mas para aquela época, gente, 3.000 anos atrás, o templo foi uma obra grandiosa, foi uma construção belíssima, foi motivo de uma grande festa de celebração à sua conclusão, motivo de alegria, porque agora a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, a arca, tinha uma casa, tinha um templo. E depois de 400 anos, Nabucodonosor destruiu esse templo. 400 anos esse templo durou. Mas Salomão, além de todas essas coisas que eu estou falando, a sua organização, a sua diplomacia, ter construído o templo que o pai dele tinha sonhado, ele tinha uma coisa muito interessante, que era a sua sabedoria. Quando você pensa assim, sabedoria na Bíblia, você pensa em Salomão. Tem alguns homens na Bíblia que você pensa assim em alguma coisa, você lembra deles. Sabedoria é Salomão. 1 Reis 3,5 fala: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Vocês já viram aquela história da lâmpada do Aladim? Que aí esfrega a lâmpada, sai um gênio. E aí o gênio fala assim: faz um pedido. Vocês já viram essa história? Diz uma historinha que um mineiro encontrou uma lâmpada do Aladim, esfregou, saiu um gênio. Faz um pedido. Ele falou: quero um pão de queijo. Tá bom, o pão de queijo está aqui. Segundo pedido, outro pão de queijo.
O anjo falou, o anjo não, o gênio está aqui. Terceiro pedido, o último, hein? O gênio achava que ele ia pedir um pão de queijo, né? Eu quero uma bicicleta. O gênio falou, está aqui a bicicleta. Mas por que você pediu a bicicleta? Fiquei com vergonha de pedir um pão de queijo. Se aparecesse para nós um gênio da lâmpada, o que você pediria? Tem uma pergunta, né, boa de quebra-gelo. O que você pediria? Casas, carros, fama, muitos seguidores no Instagram, mansões? O que você pediria? Poder? Sabe o que Salomão pediu? Diz nesse texto de Reis capítulo 3. Deus falou assim, pede o que você quiser. Sabe o que ele falou? Deus, eu quero sabedoria. É isso que ele pediu para Deus. Ele pediu sabedoria. Podia pedir riqueza, podia pedir saúde, podia pedir fama, poder, mas ele pediu sabedoria. O texto do capítulo 3, 11 fala, disse-lhe Deus, já que me pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo. O que ele pediu? Ele pediu discernimento, ele pediu entendimento, ele pediu sabedoria. E a prova que Deus deu para ele, essa sabedoria, foi a briga de duas mulheres. Deixa eu contar essa história para vocês. Logo após essa experiência que ele teve com Deus, ele já teve essa situação de duas mulheres brigando. Naquela época, o rei era meio que um juiz, não tinha advogado, juiz, ele fazia esse papel, não tinha Procon, era o rei. Deu um probleminha lá, vai falar com o rei decide. O rei fazia toda a parte de decisão. E aí chega duas mulheres lá no rei, duas mulheres brigando. Entenda bem, essas mulheres, duas mulheres, elas tinham um filho, duas crianças, né, cada uma era mãe de uma, elas moravam na mesma casa, elas amamentavam esses bebês, e uma noite, uma dessas mulheres, quando acordou, encontrou o seu bebê morto, e ela foi lá e roubou o bebê da outra. A outra, quando acordou, falou, que é isso, você trocou o bebê, você trocou meu filho? Falou, não, eu não fiz nada, esse é o meu. Não, esse não é o meu não. Enfim, foram parar lá no rei Salomão. Chegaram lá, diante do rei Salomão. Salomão, essa louca aqui, essa doida, pegou meu filho. Que nada, ela é uma mentirosa. Sabe aquelas brigas, né? Ela é mentirosa. Sempre tem as duas verdades, né? Quando está brigando, né? Não, ela é uma mentirosa, eu não fiz nada. Sabe o que Salomão fez? Me dá uma espada. Pegou a espada, corta essa criança no meio. Aí uma mãe falou, pelo amor de Deus, não mata não, pode entregar para ela. Salomão falou, eis a mãe verdadeira, porque o instinto aflorou. A mãe falsa disse, mata mesmo. A mãe verdadeira falou, não mata, entrega para ela. Salomão falou, eis a mãe. Gente, fala sério, você teria essa sabedoria? Na época não tinha exame de DNA, gente. Na época não tinha como saber. Ele teve uma frase só uma frase, ele falou, mata. E naquela frase, ele teve a percepção de quem era a mãe verdadeira. Então, Salomão, realmente ele recebeu algo de Deus. Quem já leu o livro de Provérbios aqui? Gente, o conhecimento que está naquele livro não é algo humano. Um livro que tem 3.000 anos que foi escrito, fala coisas que são atuais até hoje. Um livro que tem 3.000 anos atrás, até hoje você lê e parece que é o jornal de hoje ou de amanhã.
Sabe o que Salomão fala? Vou só citar um aqui, depois você lê Provérbios em casa. Salomão fala assim: melhor é aquele que domina a si mesmo do que aquele que domina uma cidade. Olha isso, gente. 3.000 anos atrás, melhor é aquele que sabe governar a si mesmo do que aquele que governa uma cidade. Ou seja, ele disse: mais difícil é governar assim. Ele teve uma grande produção literária, compôs 3.000 provérbios, diz capítulo 4, foram seus cânticos 1.005, discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o ísopo que brota do muro, também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Salomão, uma grande composição literária. Você não leu ainda Provérbios? Leia, você vai ver a sua produção. A Bíblia fala ali que ele produziu 3.000 provérbios. Mas, indo para o final aqui já, ele teve uma fraqueza. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, eteias, mulheres das nações, do que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Salomão, aquela pessoa que começou bem a sua vida, mas chegou no momento da vida dele e começou a naufragar, começou a afundar. Diz a Bíblia que a fraqueza dele foram essas mulheres que ele se apegou. A Bíblia fala, gente, que ele teve 700 mulheres. Não, fala sério. Gente, eu tenho uma em casa, não dou conta. Uma, você não me dá atenção, você não fala comigo, você não me dá presente. Uma, marido integral. O homem tinha 700, gente. Você imagina essa mulherada enchendo o saco dele? 700. Mas não era só 700 mulheres não, eram 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Seu coração não era todo fiel com o Senhor seu Deus, como fora Davi. Ou seja, ele foi se perdendo na caminhada. Aquele homem que escreveu Provérbios, parece que ele começou a ir contra os próprios princípios que ele ensinava. Ele fez o que era mal, trouxe idolatria, começou a casar com uma egípcia que adorava o deus do sol. Aí vem você, aí trazia o deus dela. Aí ele conheceu uma outra mulher bonita, essa é bonita, hein? Mulher linda, só que adorava Baal. Aí vem também aquela com Baal. E aí aquela casa dele era um panteão de estátuas, imagens e deuses. Vai ficando aí esse monte de deus aí. O que a Bíblia falava já? Muito claro. Que tem princípios e valores que não são negociáveis. E ele começou a tolerar a idolatria, por causa dos seus desejos carnais. Ele tolerou a idolatria. E ele, né, gente, ele morreu e deixou essa página triste, porque com a morte dele, o reino que estava unido começou a se perder. As 12 tribos de Israel entraram em guerra depois da sua morte, que eu vou falar daqui semana que vem sobre isso. Ele contribuiu nesse processo para a divisão das tribos.
eu quero encerrar. Tem um livro de Richard Foster com o tema Dinheiro, Sexo e Poder. E a teoria desse livro de Richard Foster é que o mundo gira em torno desse tema, dessa tríade. As pessoas acordam cedo e dormem tarde por causa dessa tríade. As pessoas vivem as suas vidas por causa dessa tríade. É a proposta do livro de Richard Foster. E a gente fica pensando, quem aqui já não sofreu, ou sofre, ou sofrerá com o tema dinheiro, sexo e poder? Quando a gente vê o relato de Salomão, gente, ele começou tão bem, escolhido pelo seu pai, construiu o templo, podia pedir o que quiser, pediu sabedoria, conseguia resolveu aquelas causas de 2 mulheres e tantas outras que a Bíblia não fala. Ou seja, escreveu livros bíblicos como Provérbios e outros. Ou seja, ele foi indo tão bem, era uma pessoa admirável, admirada, mas de repente ele cai, de repente ele se perde. Por quê? Como isso acontece? Como ele pode ter sido uma pessoa tão sábia e ao mesmo tempo ter vivido um dos maiores fracassos? O que fala de Salomão aqui em Reis é único. Talvez Salomão esqueceu a verdadeira sabedoria. Talvez Salomão, algum ponto do seu caminho, começou a depender de si mesmo. Talvez algum ponto do seu caminho, de vez de ser um rei sábio, se tornou insensato. Em algum ponto do caminho, ele perdeu o seu contato com Deus, deixou subir em seu coração a luxúria. E a vida dele assim entrou em colapso. Eu quero encerrar com uma frase. Salomão é um exemplo de que não importa quão inteligente você é, de quantos títulos você tem, se você não ouvir os conselhos de Deus, hoje, você pode também entrar em colapso. Você pode ter uma história tão linda, até hoje, mas em algum ponto da sua vida, você pode se perder. É isso que Salomão nos ensina. O texto de Coríntios 10, 12 fala: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas ele continua: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vocês estão entendendo o que está dizendo o texto? Aquele que está em pé, veja que não caia. Você está em pé hoje? Você está bem? Você está firme? Você é um exemplo? Dia dos Pais, né? Você é um exemplo, mas ei, cuidado, a sua história não acabou. Só que tem um consolo, né? O texto fala que não veio uma tentação sobre-humana, ou seja, vai ter tentação? Vai. Essa semana vai ter tentação? Vai. O ano que vem também vai. Mas essas tentações não são maiores do que nossas forças. E junto com a tentação, Deus vai nos dar o quê? O livramento, a proteção, desde que você e eu estejamos conectados com Ele, humildes. Se for assim, gente, nós acabaremos a nossa história igual Salomão. Triste, triste fim. Não basta começar bem, é preciso continuar e terminar